Olá, pessoal. Bem-vindos aí à nossa próxima aula, que é a nossa aula do primeiro módulo da parte de pré-processamento, tá? Então, essa aula é uma aula bastante rápida, bastante simples, mas bastante importante também. Por que a gente vai fazer nela? A gente vai pegar um arquivo raster que a gente baixou lá do Sci-Hub da Copernicus, vamos abrir ele aqui dentro do R. E vamos fazer alguns plots para a gente conseguir fazer algumas visualizações, tá? Então, vamos começar, pessoal. Primeira coisa, vamos abrir o nosso R. E aí, pessoal, agora com o R aberto, o que a gente vai fazer? Bem, vamos lembrar das primeiras coisas que a gente aprendeu lá naquelas primeiras aulas, tá? Primeira coisa, a gente vai precisar fazer um projeto para isso tudo que a gente vai fazer dentro das nossas aulas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é exatamente isso. A gente vai criar um projeto que eu vou chamar, por exemplo, de curso Radargel, para a gente colocar todas as coisas que a gente for trabalhar. A gente mandou um arquivo TIFF, um arquivo .rar, um zip para vocês, com os arquivos das aulas, que é as imagens, tá? E os scripts. E alguns shapefiles também que vão ser interessantes depois para vocês usarem. Mas aí a gente vai pedir para vocês criar um projeto dentro da pasta que esses arquivos foram extraídos, tá, pessoal? Então, eu vou fazer isso agora. Então, eu vou vir aqui em Project, eu vou criar um novo projeto, tá? Vou colocar ele aqui no diretório existente, que eu quero extrair na pasta, que eu quero criar esse projeto na pasta que eu extraí os meus dados. E vou dar uma procurada para ver onde ele está. Aqui está na minha pasta do meu doutorado, não é aqui que eu quero. Quero no meu computador e aqui eu salvei nessa pasta, curso Radargel. E aí, a minha pasta de dados cursos e script R, são as pastas que a gente mandou para vocês, estão aqui. Então, eu quero criar esse meu projeto dentro dessa pasta, tá? E eu vou dar um Open. E Create Project, tá? Beleza, meu projeto está criado. O que é agora o segundo passo? Criar o meu script. Então, vou em File, New File, RScript, tá? Bem simples. Então, o que a gente quer fazer? Lembra do que a gente falou? A gente quer carregar um arquivo raster aqui dentro do R e fazer um plot. Bem simples, tá, pessoal? Para isso, eu vou precisar nesse caso, de um único pacote, que é um pacote que chama raster, tá? Então, vamos fazer o quê? Se você não instalou ele, se você não tem ele instalado, você vai instalar usando esse comando aqui, install.packages, tá? E o nome do pacote é raster. Eu tenho esse pacote instalado já, então eu não vou rodar esse comando e vou colocar o meu comando require raster. E aí ele vai carregar meu pacote, tá? E carregou, não deu nenhum problema. Então, agora como que a gente vai fazer para abrir uma imagem aqui dentro do R? Eu vou querer abrir, por exemplo, uma imagem com a banda 5 do Sentinel-2 em 705 nanômetros. Tá, beleza. Então, eu vou criar um objeto novo chamado banda5, igual esse pacote raster tem uma função que chama raster, que é a função que a gente usa para abrir uma imagem de uma única banda, ou seja, um arquivo TIFF de uma banda só, tá? Então, um arquivo TIFF ali não é um stack, é uma composição colorida de bandas. Então, escrevo aqui raster e coloco aspas. Essas aspas, eu vou apertar Tab e ele vai me dar todos. Apertei Tab, viu, pessoal? Ele vai me dar todos os diretórios que eu tenho, os caminhos possíveis que eu tenho dentro daquele meu diretório, tá? Então, se a gente for voltar na minha pasta do diretório, você vai ver que tem essa aqui, dados cursos, script R, imagem Sentinel, shapefile classificação e shapes base. Eu quero vir nessa pasta aqui, imagem Sentinel. E aqui, eu sei que tem uma imagem, uma que eu chamei de imagem bruta, que é a imagem inteira, e uma imagem recortada. Agora, a gente vai abrir a imagem bruta, porque a gente vai ensinar vocês como que recorta depois, tá? Venho na pasta imagem bruta e eu quero abrir a minha banda 5, B05, 20 metros. Essa é a minha função e eu vou dar um run.
Ele está carregando. Eu vejo aqui na minha aba de Environment que ele criou o meu objeto chamado banda 5. E agora, para eu plotar isso, eu vou colocar aqui plot banda 5 e don't run. E aí ele vai carregar esse plot para a gente dentro da minha aba de plots aqui. Como é uma imagem grande, ele demora um pouco para fazer esse carregamento, viu, pessoal? Bem, pessoal, aí conseguimos ver o plot aqui, ficou bonitinho, né? Na verdade, ficou meio esquisito. Se a gente clica nesse botão de zoom, a gente consegue até expandir, mas lembrando, gente, o R não é um sig, tá? Então, a gente não consegue... A gente até tem opções, tá, pessoal, para conseguir fazer visualizações que dê para a gente tirar zoom, colocar zoom. Tem alguns pacotes que dá para fazer isso. Mas a ideia original dele não é funcionar assim, tá? Então a gente consegue fazer uma visualização razoável aqui. Por padrão, o R coloca nessas cores que eu acho meio feinhas, tá? Então vamos fazer um plot exemplificando aqui para a gente deixar ele colorido em nível de cinza, tá? Para ficar um pouco mais fácil da gente identificar alguns alvos aqui na nossa imagem. Legal? Então vamos dar um comando plot de novo. Eu quero plotar minha banda 5, tá? Que é o meu objeto. E aí eu uso um comando de call. Lembra que a gente colocou lá na aula de introdução ao R? Para colocar os pontos em preto e vermelho? Então, eu vou colocar call, só que eu vou dar níveis de cinza. Então, eu vou falar para ele, eu quero valores em gray, que valores em gray, que são cores, entre essa função ela aceita valores entre 0 e 1. Então ele vai criar n níveis de cinza entre 0 e 1. Eu quero níveis de cinza, eu quero 100 níveis de cinza. Então eu vou criar números variando de 0 a 100 dividido por 100, porque isso vai me dar números que variam de 0.1, 0.01 e 0.01. O exemplo é isso aqui, tá, pessoal? Se eu rodo esse comando, 0 a 100 dividido por 100, ele cria valores de 0.01 e 0.01. Então, eu vou ter 100 níveis de cinza. E mando ele carregar meu plot aqui, tá? Lembrando aqui, pessoal, vocês vão ver eu apertando muito, rodando direto, sem apertar o Run aqui, porque eu uso um atalho que é Ctrl mais Enter, tá? E aí ele roda a linha ou a minha seleção, que é basicamente o que está escrito aqui, tá? Run the current line or selection. Atalho, Ctrl mais Enter. Bem, pessoal, vemos aqui agora a nossa imagem plotada, né? Se a gente conseguir dar um zoom aqui, a gente vê de novo ela. Agora fica com mais carinha de imagem de satélite que a gente abre dentro do SIG. Aqui, o grid, ele está mostrando valores de latitude e longitude, né? Latitude Y, longitude X. Nosso nível de cinza, variando de 0 a 10 mil. Por que está de 0 a 10 mil? Bem, não é nível de cinza, é reflectância de superfície. Quando a gente baixa os dados do Sentinel-2 lá do Copérnicus, eles vêm em reflectância escalonada de 0 a 10 mil. Então, se eu quiser transformar em reflectância entre 0 e 1, eu divido isso aqui por 10 mil, tá? Isso aqui fica desse jeito para o número ficar em números inteiros, tá bom, pessoal? Para não ficar um valor 0, que ocupa mais espaço, tá? Computacionalmente falando. Bem, aqui a gente consegue ver algumas coisas, um corpo d'água, um outro corpo d'água aqui em cima, nuvens, área urbana, tá? Mas aí eu ainda não consigo ver muito bem. Aí você pode me perguntar, Daniel, como que faz para gente fazer uma composição colorida? Eu quero ver uma composição colorida que é muito mais fácil de identificar tanto os alvos quanto interpretar a minha imagem, né? Bem, vamos fazer isso então. Primeira coisa, vamos remover esse objeto que a gente criou, porque ele ocupa a memória dentro do R. E às vezes a gente não tem um computador tão potente, que é o meu caso aqui, que eu tenho 8 GB de RAM só, que é uma coisa boa, mas não é tanto. Ele foi ocupando muito espaço. Então eu vou remover, eu uso essa função rm, banda 5. Vocês vão perceber que ela vai sumir daqui. Executei o comando, sumiu. Beleza, removi. E agora a gente vai criar o que a gente chama de stack aqui dentro do R. Então, a gente vai criar um stack.
que é basicamente uma composição colorida, igual a gente faz no ArcGIS ou no QGIS, Composite Bands, por exemplo, tá, pessoal? Para isso, a gente usa uma função que chama stack. Mas, antes, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber o caminho de todas as nossas imagens, tá? Então, é basicamente esse caminho aqui. Bem, então, pessoal, a gente vai criar um stack, que é basicamente uma junção de várias bandas, tá? Usando uma função do R que chama stack. Só que para isso, a gente precisa do caminho das nossas imagens. Temos duas opções para fazer isso. Eu vou mostrar essas duas opções para vocês, e aí depois vocês veem qual que faz mais sentido. Uma é uma opção do jeito mais simples, mais fácil, e uma outra é de uma maneira que é mais rápida. Então, se a gente tiver muito dado, por exemplo, pode ser mais interessante. Primeira opção, eu vou chamar isso aqui de all bands igual stack, e aí eu vou colocar o caminho de cada uma das minhas bandas, tá? Então eu posso, por exemplo, vir aqui, copio banda 02. Então esse aqui é o meu primeiro dado. Boto uma vírgula e caminho da minha banda 3. Boto uma vírgula, caminho da minha banda 4. Boto uma vírgula, caminho da minha banda 5. Então, pessoal, o que a gente fez aqui? Ó, eu carreguei e rodei as minhas bandas. Então, vocês viram o que foi feito. Eu coloquei cada caminho um por um, tá? Agora, isso é uma opção quando eu tenho poucas bandas. Aqui é um exemplo. Mas e se eu tiver uma imagem hiperespectral? Ou se eu tiver uma série temporal do Modes de 2000 até 2015? Vou colocar 200, 500 linhas de código aqui? Não. Ia ser uma coisa muito, digamos assim, cansativa de ser feita. O que a gente vai fazer é usar uma funçãozinha bem interessante que chama list.files. Então, o que essa função ela faz? Ela vai listar os arquivos que estão em determinados diretórios a partir de um determinado padrão de texto, tá? E aí o que a gente sabe, por exemplo, aqui? Eu sei que todas as minhas imagens, elas têm um padrãozinho parecido, que é, por exemplo, esse código da imagem aqui, underline B. Ou apenas o underline B. Então, se eu uso esse padrão, eu posso buscar todos os arquivos que seguem esse padrão dentro dos meus diretórios, tá? E aí, eu consigo carregar só eles. Vocês vão ver como vai ser muito mais fácil e a gente faz tudo isso aqui que a gente gastou quase 10 linhas em uma só, tá? Então, list.files, que é a minha função, path, que é o diretório em que eu vou procurar os meus arquivos. Eu sei que os meus arquivos que eu quero, eles estão aqui no imagem bruta, né? Imagem Sentinel, imagem bruta. Eu sei que o padrão, pattern que eu quero é texto, viu, pessoal? Underline B. Por quê? Porque eu sei que todas as minhas bandas, elas seguem esse padrão. Eu posso ter outros arquivos ali na minha pasta, e se eu tiver outros arquivos, pode ser que ele vai pegar esses outros arquivos. Então, eu sei que é o padrão underline B, e eu uso uma outra função aqui, chamada full names igual to, porque ele retorna todo o diretório para a gente. Eu vou dar um run nesse script aqui, e se eu der um print aqui, arquivos, eu vou ver, ó. Olha, ele me retornou um resultado igual esse aqui. A única diferença é que a banda 8A, ela tá aqui, tá? Por quê? Porque o nome dela é banda 8A. E quando ele vai fazer na ordem, ele faz um pouco, digamos assim, errado, né? Então ele considera 000, aí depois 1 e o 8 aqui, tá? Então assim, pessoal, são duas opções que a gente tem que vai fazer a mesma coisa, tá? E aí, se você quiser criar um stack a partir desse arquivos, eu vou fazer all bands igual stack arquivos. Ele vai criar um stack, tá? Então você pode ver aqui str all bands. Tá? Então você pode ver aqui. Então limpei e agora a gente pode ver, por exemplo, o all bands é um objeto raster stack.
tá? A gente tem algumas opções aqui, a gente consegue ver resolução 20 por 20 metros, o sistema de coordenada, então é um sistema de coordenada WS84 em uma projeção TM na zona 22 sul, tá? Valores máximos e mínimos, aqui eles vai até 65.535, que é um valor que eles atribuem para a Nodata, mas os valores que ele vai é de 0 a 10 mil, tá? E a gente criou o nosso stack. Legal, né? Ô, Dani, Oi, Ju. é importante o pessoal relacionar que quando a gente trabalha no SIG, é igual você já tinha dito, é igual a gente faz o Composite Bands, por exemplo. Então, agora a gente tem um arquivo que a gente vai usar para trabalhar no R, que já tem todas as nossas bandas, que é o Exatamente. arquivo All Bands. Então, quando a gente for fazer a classificação, trabalhar com os índices de vegetação, por exemplo, tudo a gente vai usar esse arquivo stack. A gente não precisa ficar abrindo cada banda separadamente. A gente tem um arquivo com todas elas, então facilita muito o processamento. Exatamente, Ju. E aí, para a gente fazer uma parte mais legal, vamos fazer um plot disso aqui numa composição colorida, né? Que a gente quer ver como que funciona. Ah, mas primeiro eu quero fazer uma coisa. Se eu vim aqui no All Bands, eu consigo também, se eu quiser, ver as propriedades, os nomes dos meus objetos. Aí a gente vê aqui bandos, a gente consegue observar todos os atributos deles, tá, pessoal? Só para mostrar isso aqui para vocês. Vamos então fazer um plot em composição colorida dessas nossas imagens. Então, para isso eu vou usar uma função que chama plot RGB, tá? E aí eu quero botar o que dado, né? É esse meu all bands, tá? E eu quero fazer primeiro uma composição colorida cor verdadeira, tá? Lembrando aí o que é a cor verdadeira. Usar as faixas do vermelho no canal do vermelho, do verde no verde e do azul no azul, beleza? Então, eu posso falar para ele qual posição do meu stack vai ser cada uma das minhas bandas. Então, eu sei que o R é no 3, o G no 2 e o Blue no 1. Vou mostrar por quê. Axis igual to, que é um outro comando. Eu quero aplicar um contraste linear. Então, eu coloco stretch, lim, tá? E eu vou usar um outro comando que chama main, que é o título. Então, Sentinel 2 cor verdadeira. E vou mandar ele fazer um plot. Aqui, pessoal, esses valores aqui, 3, 2, 1, são os valores que quando a gente faz aqui, por exemplo, ver os arquivos, se a gente der names ao bands, a gente vai ver, ó. Então, o primeiro é a banda 2, o segundo a 3, o terceiro a 4. Estão vendo? 1, 2, 3, aí o 4 aqui e assim por diante, tá? E ele fez nosso plot. Olha que bonito ficou, tá? Ficou bem bacana. Então, a gente consegue ver aqui uma qualidade bem legal das imagens do Sentinel-2. Separar bem. Áreas de nuvem aqui embaixo, uma área de água, área urbana aqui, áreas provavelmente de agricultura e áreas de solo exposto. Legal. E se você quiser falar assim para mim, Daniel, como eu faço uma composição falsa cor? Bem, o que a gente precisa para fazer uma composição falsa cor? Bem, primeiro eu vou colar, eu copiei essa linha e colei aqui embaixo. O que eu preciso fazer? Vou mudar aqui o título, falsa cor, e eu preciso mudar as bandas, tá? Bem, eu gosto de usar uma falsa cor com a banda 8 do Sentinel-2 aqui, com a banda 8 do Sentinel-2 aqui na faixa do vermelho, que é ela é a faixa do NIR, de 850 nanômetros mais ou menos, centrado. E ela reflete bastante bem a vegetação e consegue dar uma diferença muito boa. Nessa nossa imagem, que foi essa Sentinel-2 cor verdadeira, esse All Bands que a gente criou, a nossa banda 8 está em qual posição? Olha, deixa eu procurar. Olha aqui, ela está aqui, a nossa banda 8, tá? Então, 7, 8, 9. Ela está na posição 9. Toma cuidado para isso não confundir muito a gente, pessoal, tá? Então, 9. E eu vou mandar ele plotar. Um dado em falsa cor, viu? Olha que bonito. Como ficou bacana. Bem bonito, fica evidenciando bastante
Ju, você quer falar alguma coisa sobre essa parte, como ele evidencia bem enquanto eu tomo um chimarrão? Então, pessoal, lembra quando a gente viu a assinatura espectral da vegetação, que a gente viu que no infravermelho próximo a vegetação tem a reflectância muito maior, e isso possibilita com que a gente faça essa melhor visualização e realçar algumas questões da vegetação, é por isso que a gente coloca as bandas do infravermelho próximo no vermelho, que isso faz com que visualmente a gente consiga destacar e observar melhor algumas diferenças na vegetação. E também a gente viu que a gente vai utilizar também essa questão da assinatura espectral para calcular os índices. Então, e além disso, é importante a gente observar que aqui, no nosso caso, a gente quis destacar a vegetação. A gente pode também fazer composição falsa-cor para destacar outros alvos. Então, tudo depende do objetivo de vocês. Testem depois outras composições e coloquem para a gente aqui nos comentários o que vocês acharam disso, se vocês viram diferença, se ficou mais fácil. A gente gosta de saber o que vocês estão achando. Exatamente. E depois a gente vai deixar aqui também alguns exemplos de algumas composições coloridas que eles faziam, geralmente, faziam muito para o Landsat, né? Mas para o Sentinel dá para a gente fazer que realçam outros alvos, como a Ju falou, por exemplo, área urbana, ou, por exemplo, água, tá? Depois a gente manda para vocês aqui embaixo. Bem, pessoal, estamos vendo aqui, como depois a Ju, dessa explicação super legal que a Ju falou para a gente, tá? Uma outra dúvida aqui que a gente pode ter, para a gente terminar essa aula, era mais ou menos uma aula assim, bem exemplificada aí para vocês, tá? Como que eu faço, por exemplo, se eu quiser dar zoom em alguma determinada uma região? Por essa função aqui, pelo plot RGB, a gente não consegue, dentro do plot, separar os limites, tá? Mas, o que a gente pode fazer? A gente pode recortar um quadrado, um retângulo envolvente pequenininho para a gente dar o zoom, para a gente ver essa diferença. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Para isso, eu vou criar um objeto que chama cropped, que vai ser a minha imagem recortada, tá? Para isso, para recortar essa imagem, vai ser parecido com, por exemplo, eu tenho um retângulo envolvente, eu quero recortar um pedacinho da minha imagem aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. No pacote raster, a gente tem uma função que chama crop, então é essa função que eu vou usar. Eu quero usar para fazer esse crop, esse meu objeto all bands, tá? E eu vou ter que falar para ele qual é o meu retângulo envolvente que eu vou recortar, tá? E aí, para fazer isso, o que eu faço? Eu vou falar para ele assim, vou criar um objeto chamado um extent, que é só a extensão. Então, o x mínimo, o x máximo, y mínimo, y máximo do meu recorte, tá? O x mínimo do meu recorte eu quero 780 mil. Onde está isso, né? Vai ser mais ou menos por aqui até 800 mil, que vai ser mais ou menos aqui no fim desse meu retângulo, tá? E agora eu vou lá para o meu y mínimo. Vou colocar 746. Na verdade dá uns 7 milhões aqui. E aqui eu vou jogar em 749, tá? Vou rodar. Esse aqui demora um pouquinho também, pessoal, nessa parte. Bem, pessoal, ele já fez o recorte. E agora a gente vai fazer esse plot RGB do mesmo jeito, tá? Dei um Ctrl C, dei um Ctrl V. Só que em vez de usar o All Bands, o que eu vou usar aqui? O que vocês acham? Esse Cropped, que é o meu imagem recortada. E vou fazer esse plot falsa cor de novo. Vai esperar ele carregar um pouquinho. Ou muito. E aí ele fez um plot. Olha como ficou mais bonita. Bem, não é que ficou mais bonita, né? É que a gente consegue ver as coisas agora. Bem, o que vocês conseguem ver aqui de alvo? Coloca aí embaixo pra gente, que a gente pode dar uma discutida, mas eu vejo, por exemplo, água aqui em cima, nuvem, áreas agrícolas, bastante áreas agrícolas, áreas de vegetação aqui, que tem uma cara de vegetação, né? Formato.
Algumas coisas que Eu parecem solo exposto, vejo, área urbana, talvez, Ju? Acho que não, né? sim, parece solo exposto, pode ser área urbana também. A gente teria que dar um zoom maior para a gente conseguir Exato. diferenciar. Eu vejo talvez plantios de eucalipto, que a gente tem tons de vinho, né? O eucalipto ele fica mais no tom de vinho do que no vermelho, enquanto as áreas de matas ciliares aqui tem o tom mais avermelhado, um vermelho mais vivo, né? O eucalipto já é mais puxando para o vinho. A gente consegue observar também padrões de agricultura aqui perto da represa aqui do curso d'água, então a gente já consegue ir diferenciando isso na imagem. Tudo isso vocês vão observar quando vocês forem coletados a amostras de treinamento. E é maravilhoso, né, gente? Como que a É gente muito bonito. consegue ver tudo isso numa imagem? Dá até para salvar, gente, se vocês quiserem, já salva de tela de fundo do celular. Acho bem bonito, ficou bem bonita essa imagem mesmo, né, Ju? Bem, mas não é isso que a gente está falando aqui. É o que a gente queria mostrar, além de como é bonito, era isso, pessoal, nessa aula. Eu acho que vale a pena depois vocês testarem outras composições, ver como isso fica. Se vocês quiserem exportar essas imagens, vocês podem vir aqui em Export, Save as Image. E aí aqui a gente tem as opções de exportação de imagem, tá? Então, salvando um PNG, ele vai salvar dentro do meu diretório, ó. Então, eu posso chamar isso aqui Sentinel-2 falsa cor e dar um save. Então, ele vai salvar a minha figura, vai abrir para eu ver aqui depois. Ó, ficou bonitinha a minha figura, tá? Então, consigo salvar tranquilamente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É uma aula bastante legal. Ela é bastante visual também, né, Ju? A gente consegue ver bastante coisa. E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.